Fala, galera, a parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. Seguinte, ó, falando de... O Vasco da Gama. Vasco da Gama. O Machão da Gama. Tá embalado, hein? Estava lá, tá? Com 5.029 pessoas. O que aconteceu? Cara, eu também não sei. O fator sorte, ele está presente quantos por cento? Eu Fator gostei. estrela. Já começou que eu gostei da escalação. Independente dos caras da base, do Estrela tá ali no time e tal. Cara, ele colocou os moleques pra jogar. Eu gostei que ele botou o Rafael Paiva, que é viciado em pontuar. Rafael Paiva, Viciado em pontuar. Ele é o quê? Viciado em pontuar. Cara, mas Quem pontuou no Vasco foi ele. O Rafael Paiva é o Seabra do Vasco. É o Ceabrismo, né? Por que não dá técnicos do Sub-20. Marcão do... Por que não Marcão, dá? Sub-20. Por que não efetivaram o beleza. Paiva? Cara, então, eu acho muito cedo a gente ficar falando de, Cara, tipo mas assim, por ele conta de uma fez- vitória de 4-1. Não, ele fez um bom trabalho depois que o Ramon saiu. Ele fez um entrou trabalho num momento mil vezes horroroso. melhor do que o nosso Fez Álvaro melhor que o Pacheco. Boina, pô. Nossa, muito Foram melhor. buscar o Boina e não olharam pro trabalho que Ele o cara tinha um tá pouco da fazendo. insistência com os 3 zagueiros também que me irritava, mas, tipo assim, ele conseguiu arrumar o time, o Vasco classificou pras oitavas de final da Copa do Brasil com ele. Contra o Fortaleza era ele, né? Então, tipo assim, ele não fez um trabalho ruim no Vasco. Ganhou do Vitória de 2-1 Foi. no Brasileiro. Classificou na Copa do Brasil, né? Classificou pra... Então, só que, pô, o que eu gostei ontem é que ele já começou colocando o melhor zagueiro do Vasco, que por incrível que pareça, não jogava de zagueiro. Ele colocou o quê? De zagueiro, junto com o Maicon. Então isso aí já deu um ânimo, colocou, fez o E se eu beabá não do me engano, futebol. ele mesmo não tinha colocado o João Vitor de zagueiro Ele titular mesmo não antes. tinha colocado. Ele mesmo não. Chegou a botar o Rojas, inclusive, de zagueiro, no lugar do Não, João mas Vitor. isso eu acho que é o beabá. O João Vitor é o zagueiro que o Vasco investiu no ano. Exatamente. O Quantos zagueiro jogos mais- na zaga? Quantos jogos o João Vitor começou no ano? 5. Então, Com linha de 2. ou ele tava treinando de uma forma muito ruim. Eu acho que ele pode não ser legal no dia a dia, tá ligado? Ele não Não pode vai ser ser gente esse boa. exemplo da questão, caso Figueiredo, beleza? Que o Figueiredo, enfim, tá no Curitiba. Era o centroavante na base, nunca jogou de centroavante. Centroavante. Jogou em todas as posições. Mas também quando jogou não foi legal. Então é melhor... Não, mas não jogou legal em todas as posições. Mas quando ele jogou, Ele jogou de volante, de ala, de de lateral. lateral. De ala, de lateral. É. De volante. Não, volante. Zé Ricardo botou de volante. Volante. O cara era o 9 da base. Assim. Ele virou um Aí na coringa. Copinha ele jogou de 9, aí o Vasco começou a usar ele no ataque também, tá ligado? Não, mas de lado. Mas de lado. Mas o time ontem, pô, o São Paulo entra, acha aquele gol lá com... André com Silva, Um golaço de cabeça que eu já falei assim, gol de uma cobertura cabeçada de cabeça. cobertura. Aí depois, Absurdo. você que tava lá no jogo, o que aconteceu? O São Paulo resolveu agora... Não, eu acho que o São Paulo sentou no resultado, achou que ia ser fácil. Sentou. Inclusive, o Luiz Gustavo falou isso na coletiva pós-jogo. Ele falou que o São Paulo achou que ia ser muito fácil a partida. Sim. Se desligou. É porque assim... E aí não- o Vasco amanhã, foi e olha só. aproveitou. Fogos nas Laranjeiras, ó. A galera tá tacando fogos na fachada do Fluminense. Não tem ninguém lá essa hora. Torcedor, o negócio Então, todo. não tem ninguém lá essa hora e hora nenhuma, pô. O expediente é no CT, pô. É, do verdade. futebol. O Mário Bittencourt deve... Mas eu acho Ele que... fica nas laranjeiras, às vezes. Mas a grande maior parte das vezes, né? Não, eu já encontrei com ele no CT. Então. Várias vezes, é. Até porque ele tem grande influência no futebol. cara. Sim, voltando. Então, e o Vasco se aderiu nessa partida ao beabá do futebol que eu falava tanto aqui. São o quê? Então te Time ouviram. ruim. Pô, não é... Então te Me ouviram. 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 Colocaram Deixa o ele. melhor zagueiro do elenco na posição de zagueiro. Não foi só isso, Não Luiz. foi só isso. Mas o Luiz Vasco... foi botou a molecada pra Perfeito, jogar, Luiz. botou a molecada. Jogos que nem entravam. Perfeito. Perfeito. Nem com o próprio Paiva. De uma base que não é prestigiada, a gente sabe. Só que a base não é pra ser solução. Mas pra ser foi a opção. solução pro jogo. Mas é pra ser opção. E foi opção nesse Não, jogo. foi a solução pro jogo. Perfeito. O Guilherme Estrela fez um golaço da virada. Perfeito. Conduziu a bola com maestria, né? o time que foi a campo foi um time justo diante da realidade do Vasco hoje. Uma molecada. Colocou Hugo Moura, colocou Matheus Carvalho, que fez uma partida excelente com a camisa do Vasco. Depois de uma partida horrorosa contra o Juventude, aí se recuperou, jogou bem. Não, ele vai ontem. alternar. Vai alternar. Ele vai fazer uma que partida é o normal horrorosa do já. Matheus Cocão, é o normal. Só que o Vasco preencheu o meio, botou um zagueiro bom e o moleque da base teve espaço pra brilhar com o DVD, que também era escanteado pelo Álvaro Pacheco, e jogou bem. Ele foi titular com o Álvaro Pacheco. Jogou uma partida com o Álvaro Pacheco. Duas. O resto entrou no Jogou segundo no tempo. Juventude.
São 4 jogos, né? Mas são 4 jogos, entendeu? Então, jogou metade do jogo. Mas o primeiro jogo ele barra o DVD, aí todo mundo fica assim, opa, tem alguma parada aí. Aí no segundo jogo, já bota no banco, aí no terceiro jogo é titular. Tem um jogo que eu narro que o Vasco perde, qual é? Que ele tá com DVD e Adson. DVD E que Verrete. perde. Não, jogo contra o Cruzeiro. Foi empate, então. É esse jogo que a gente tá ele falando. jogou titular. Jogou titular porque foi a última opção dele. E com o Adson torto na esquerda, né? Adson e DVD. Adson o torto Adson na jogou esquerda. bem melhor pela direita. Adson é na direita. O Adson, o normal dele é levar pra linha de fundo, cortar pro meio e cruzar. Essa é a jogada dele. Sim. Que só tem essa jogada, inclusive. Mas é a jogada dele. Mas você sentiu diferença, assim, acho que é muito pouco reduzir a goleada do Vasco. O Vasco goleou o São Paulo. Isso tem que ser dito, né? Exatamente. Mas não é goleou só o São porque Paulo. o São Paulo Não é só porque o São Paulo... O São Paulo saiu na frente. O São Paulo... Beleza, o São Paulo dormiu quando tava na frente. Beleza. Sim. Mas o 2-1 sai ainda no primeiro tempo. Exatamente. Teve um segundo tempo inteiro e o Vasco foi melhor ainda no segundo tempo. Assim, o Vasco fez, se encaixou um esquema de contra-ataques no São Paulo. Exatamente. São Paulo subia, perdia essa bola Muita na transição. bola lançada na transição. É lógico, você pega, por gol exemplo... do Estrela é assim, uma transição que o DVD lança pro Guilherme E ele Estrela, pega o vai time levando. do São Paulo correndo pra trás. Cabeça da área do São Paulo com o Luiz Gustavo, que já é mais velho. E aí você pega um garoto, porra, nas costas do Luiz Gustavo, o Estrela, cheio de gás e vitalidade. Pô, mostrou uma personalidade, não, né? e vindo muito bem, mas eu acho que assim, questão de bola rebatida, disputa de segunda bola, acho que é uma das principais diferenças do Vasco pro Álvaro Pacheco e pro que vem apresentando o ano inteiro, inclusive, do Vasco de atitude. O melhor trabalho do Vasco no ano foi do Paiva. Dadas as condições que ele assumiu o Vasco. Sempre que assumiu. Mas outra parada que é bizarra contra o São Paulo... Foi melhor que o trabalho do Ramon. Sim. Uma coisa que, tipo assim, às vezes a gente não percebe a importância que tem um Verrete. Porque ele, além dos gols, ontem ele não fez gol. Mas, mano, o que ele disputa a bola, o que ele ganha a bola de cabeça, de capitão, o que ele faz de pivô. Ontem tava de capitão. Não, ontem que bom o Vasco fazer 4 gols e nenhum do Verrete. Isso é uma boa notícia. Isso é uma ótima notícia. Pessoas conseguem fazer gols no Vasco. Parece impossível, né? Mas pro Vasco é perfeito pensando ao longo prazo, né? Porque senão o Verrete, coitado. E apesar de não ter jogar, feito acabou. Fez uma boa partida. Ele que abre espaço no ataque pros outros pontas chegarem. E a postura do Verrete, me parece que o grupo do Vasco, e com toda essa diversidade, essa loucura toda, foi muito emblemático ver ali, depois que acaba o jogo, né? Jogadores comemorando de forma efusiva, lógico, assim, é um alívio, eles se juntavam, né? No meio de campo. E essa união ali, né? Tu via que o Verrete comandava isso, né? Sim. O Verrete chamou e vi que no meio no meio da rodinha, né? O Verrete ficava apontando pra cada um e tal. Isso também é aquela coisa... Era o que a torcida reclamava de falta de postura do capitão, que o Léo Pelé era sempre o capitão. Ele era o capitão porque ele era o cara que dava as caras na televisão pra dar entrevista pós-jogo e tal. Crucificado. E a torcida do Vasco não aguentava mais isso. Aquele perfil... Porque ele tá com o perfil da derrota, sabe? Mas foi bastante crucificado e às vezes o jogador também, no intuito de não se esconder... acaba sendo a imagem, o retrato, bode expiatório. Porque assim, convenhamos, achar que o principal problema do Vasco é o Léo Pelé é um desconhecimento. A minha zaga hoje titular é João Vitor e Léo Pelé. O Maicon, pra mim, é reserva. Porque o Maicon errou bastante, mesmo no 4x1 ele errou bastante. A diferença do Maicon é que o Maicon, tipo assim, ele apanha e a casca dele é muito grossa. A casca dele é grossa. Eu entendi a escolha do Rafael Paiva pelo Maicon e não pelo Léo. Eu acho que o Léo, depois de tudo que aconteceu na viagem, eu acho que fica aí uma zaga mais... Por mais que o Maicon, assim, bola no pé, ele seja pior do que os outros zagueiros do Vasco. Ele é um cara que ele... Tá em posição, né? rebate mais também. Ele vai precisar disso em alguns momentos do jogo. Por exemplo, o jogo contra o Bahia é jogo pra Maicon e João Vitor. Só que o Bahia vem com a bola no chão, né? Então, eu acho que é o contrário. Contra o Bahia. Mas com o Everaldo... O Bahia não tem centroavante, assim. Tem o Everaldo. Mas o Everaldo, eles não usam tanto assim o Everaldo. É porque alternam. O Everaldo tá sendo tem característica de centroavante também, é a dupla de ataque. Né? Então é um ataque móvel. Eles alternam muito. E aí o Maicon fica mais complicado. Eu tô entendendo, mas por exemplo... Você viu contra o Flamengo mesmo. Assim, o Flamengo foi superior em bolas aéreas do que o Bahia. O Bahia vem por baixo. Exatamente. Aí existem dois problemas. E vai querer controlar o jogo também. O jogo vai ser lá, né? Na Fonte Nova. É lá. E assim... Mas foi, eu quero entender se foi um jogo... usaram a palavra aqui, jogo vadio. Excesso de confiança. É um jogo que, assim... O Vasco teve sorte
Não há. Pra Isso ter- aí, pra não. ser um ele 4 a 1. construiu Não, o placar. isso foi ele construído. construiu, Isso aí é querer desmerecer a vitória do Vasco. Mas, tipo assim, 4 a 1. achar que 4x1 vai ser todo. Agora o Vasco resolveu todos os problemas do mundo. Quem usou a palavra isso é aqui mentira. no jogo Não vadio resolveu. foi o Natan Machado. É. Não, mas não foi sorte. Não foi sorte. O Vasco construiu a até vitória. porque- A virada, inclusive, pô. A virada foi toda construída pelo Vasco. Apesar do gol, o primeiro gol ter sido. Não, por exemplo, uma tem um sorte jogo absurda. dificílimo, porque a gente tem visto o Bahia jogar. O Bahia meteu 4 no Cruzeiro hoje, né? É o próximo adversário do Vasco na Fonte Nova, né? Exatamente. E Depois de vamos jogar muito transmitir bem contra o Flamengo. no Premier, com o Sei. Charla Podcast no Premier. É um jogo que já dá pra ter essa confiança no... Acho que tem a Eu acho que confiança dá- que o Vasco vai competir. Exatamente. Pode perder, pode tomar 2x0, 3x0, não sei. Mas o Vasco, durante o jogo, vai atacar e vai se defender minimamente bem, sabe? Pode ter erros Você acha que individuais, é porque os muito, jogadores muito estão... baixa a chance, por exemplo, de ser uma goleada, por exemplo? Eu nunca vou dizer isso, porque eu conheço meu time. Dito isso, Eu diante não me das, atrevo. diante das escolhas do técnico, eu sinto que o Vasco agora não vai entrar... São perguntas não pra você comentar. Não vai entrar perdido em campo. Eu sinto que o Vasco não vai mais entrar perdido e não vai entrar mais com um esquema que a partida não peça aquele esquema, sabe? Tipo, pra mim, o jeito que o Vasco entrou contra o Flamengo era inadmissível. Tipo assim, era claro que ia dar alguma merda. Tipo assim, pra mim a merda ia ser perder de 2x0. Não Não, 6x1. e por que não foi o Rafael Paiva o técnico do Flamengo, né, mano? Cara, não sei. É porque, cara... Não, O cara tava chegando. a Não, mas SAF ele decidiu o Álvaro trabalhou, Pastor. mas ele 7 trabalhou... dias, né? Não, mas Ele 10 trabalhou dias. antes, 10 dias. 10 dias, assim. Ah, eu entendi. De tipo assim, ter... Ele... Vai Entendi. lá ver, Ele ele já tá tinha 10 treinando. dias. Mas Tanto foi, que mas porque é um clássico pesado, o Vasco vinha Tanto que muito eu mal, vi muita né? gente falando que ele tá há 18 dias no Vasco. Não, isso é mentira. Ele tá há 30 dias no Vasco. Ele treinou 10 dias de data FIFA com Não, ele. mas tinha que ser ele. Tinha que ser ele. É, tinha que ser ele. Assim, Infelizmente, se o, tinha que ser. se o técnico não tá Ou pronto... será que ele não ouviu o Rafael? Portugueses têm a fama de... Não ouvi. Ouvir. Seguiriam os seus conceitos. Eu acho que o Álvaro Pacheco não ouviu ninguém. Todos os que chegaram aqui não ouviram o conceito. O Lúcio Flávio falou aqui sobre o Luiz Castro, o Mauricinho teve aqui e falou sobre o Jesus. Cara, o Rafael Paiva, pô, tem que ser exaltado pra cacete, porque ontem, tipo assim, o JP, que tinha vindo assim, o titular da base, né? E ele botou o JP no banco e trouxe o Estrela, que ninguém falava do Estrela. É isso. Botou o Leandrinho no lugar do Piton, gol do Leandrinho, lateral esquerdo. Porque ele foi técnico dos moleques. Então ele conhecia, ele trouxe esse conhecimento. Ele não só tava ali pra treinar o time. Tava falando foda-se. contigo, né? O Vasco Sub-20 na Copinha fez uma campanha bem ruim, né? Sim. Na Copa São Paulo, assim. E os jogadores eram isso aí. Era o Estrela, o Leandrinho pelo lado esquerdo. O JP, Tinha o né? Paulinho no E lado alguns direito. jogadores jogaram o início do Carioca Tinha na o pré-temporada do Paixão, Vasco. era o centroavante, Paixão. né? Então, assim, eu acho que daí não vem nenhum grande craque. Né? O Vasco não tem revelado grandes craques, né? O Vasco não revela grandes craques. Mas o maior projeto de grande craque foi o Andrei. Recente. Não, tipo assim, falar que não tem um Douglas Luiz, tem um Paulinho. Mais atrás um pouco já, né? Mas é um... Paulinho já não é voltou muito- ao Brasil, né? Perfeito, mas foi num período de 2, 3 anos. né? 24 anos tem o Paulinho. Eu Perfeito. tô dizendo assim, por exemplo, o Palmeiras revelou um Mas depois- gigante mas craque e outro. mas ficou quanto tempo sem- Não, mas reformulou a base pra isso. Então, mas Palmeiras mas nunca pode tinha chegar, vencido a Copinha, pode nós ter temos hiatos. duas, né? O Palmeiras nunca revelou Podem ninguém, ter né? hiatos. Palmeiras não tinha tradição de revelar. E Eles tem um compravam. profissional, a galera pode até mandar aí, tem um profissional que chega na base do Palmeiras, Era que do é o Vitória. Noval do Palmeiras. É que o cara que era do Vitória, da Bahia. Que é o que o Noval fez no Flamengo. Ele reformulou a base do Flamengo, o Flamengo não revelava muito Ainda com a tempo. Patrícia ainda. E ele começa a revelar craques. Aí você tem Vinícius Júnior, Paquetá, jogadores desse nível aí. E o Santos fazia isso meio que por osmose, né? Mas tinha o trabalho também lá, o seu Que também caiu bastante, né? A base do Aí mesmo Santos. assim, ano passado saiu o Andrei do Vasco, o Marlon Seu Zico. Gomes, João Paulo Sampaio. o João Paulo Egnaldo, Sampaio. bem João ou mal Paulo tá Sampaio. bem Vários no jogadores, Shakhtar. se for pegar, é porque a galera João vai Paulo lembrar assim. Sampaio. Bruno Gomes, Figueiredo, Andrei, volante. Se pegar essa galera aí, como é que é? O Vinícius, que foi pro Ituano. Tá no Eram Talato jogadores. hoje. Como é que era o baixinho na Copa São Paulo, que eu acho que foi bem? O Lucas Santos. que tá na Portuguesa. se não me Então, engano. são jogadores assim que, sabe, não é um nome. A maioria não aconteceu. Agora João tem o Eric Paulo Sampaio. Marcos, assim. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.